Olá, tudo bom? Deixa eu anotar aqui. Hoje nós vamos estar falando de polaridades. Estou aguardando a Dani entrar para chamá-la. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Para quem não tem acompanhado, convido vocês a assistir todas as outras lives que eu já fiz, com várias participações. Já tive o Rodrigo Bastos, a Mônica Alvim, a Cláudia Pontel, a Mabel Pereira. Já tiveram várias pessoas, né, com quem eu fiz algumas lives, geralmente segunda-feira, tem sido sempre segunda-feira, falando sobre a Gestalt terapia, falando sobre vários temas da Gestalt terapia. Oi, Carla, vi que você entrou aqui. Depois eu quero conversar com você para você fazer também comigo uma live, tá? Pra gente falar sobre a Gestalt terapia. Então, estou aguardando aqui a Dani entrar para a gente poder começar hoje. Hoje, por uma escolha da própria Dani, nós vamos falar sobre polaridade e a utilização disso dentro desse processo da terapia, no processo da Gestalt terapia. Então, vamos aguardar aqui, vou ver se ela chega. Eu queria pedir, já que vocês já estão por aí, depois eu vou abrir uma caixinha lá de sugestões para vocês sugerirem mais temas que vocês gostariam de ver. Olá, Silvia. Temas que vocês gostariam de ver, de escutar, coisas que às vezes você já fez uma formação, mas ainda ficou faltando alguma coisa que você gostaria de falar, que você gostaria de escutar. Então, manda para mim, eu vou estar pensando em algum profissional para estar aqui comigo para a gente poder discutir sobre esse assunto e todo mundo sair ganhando com isso. A Dani acabou de entrar, vou chamá-la aqui para participar. Deixa eu só ver aqui que não está apertando. Não. Dani está dizendo que você não pode participar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se é porque você entrou pelo computador. Se você puder entrar pelo celular, talvez isso ajude. Tá? Porque tá dando aqui que eu não posso te chamar. Incrivelmente, de todas as pessoas, você que tem que estar aqui comigo é a única pessoa que eu não posso chamar para participar na transmissão. Tá bom, Dani, obrigada. Não sei o que é. Eu não conheço tudo do Instagram, não. Mas aparece aqui não pode participar. Conseguiria chamar qualquer outra pessoa. Então eu vou pedir para vocês mandarem depois na caixa sugestões de temas, de assuntos que vocês pensam que são interessantes serem falados, né? E aí, voltando, quem não assistiu os passados, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, porque todos foram bem interessantes, mas tem uns que são verdadeiras aulas de Gestalt terapia, até para quem já fez a formação. É muito bonito ver pessoas que estão há tanto tempo trabalhando com Gestalt terapia e falando de maneira tão apaixonada por essa abordagem que todos nós amamos, todos nós temos muito carinho por ela. Então, convido vocês a assistir. Agora foi, Dani. Só esperar a Dani aceitar. Olá, Olá, Dani. tô ouvindo, mãe. Bem-vinda. Deixa eu só me adaptar aqui ao fone para ele não ficar caindo. Tá. Porque eu tinha me adaptado com o notebook, que eu achei que ia ser melhor, né? É que eu nunca Só um tentei com instantinho. notebook, né? Então, vamos lá.
Tá? Não se preocupe, não. Nós Pronto. estamos inaugurando, gente, a gente está inaugurando a Dani nesse mundo virtual de lives pelo Instagram. Com certeza. E que fique claro, é só uma inauguração, porque com certeza depois de hoje ela vai fazer várias. Ah, tá joia, Paula. Obrigada pelo convite, tá, querida? Imagina. Tô feliz de estar aqui. Tô um pouco tensa, né? Por ser a primeira vez, tô um pouco tensa. Eles são ótimos, eles mandam coraçãozinhos, eles mandam perguntas, eles ajudam bastante a gente. Então, gente, vamos apoiar que legal. a Dani nessa inauguração e vamos incentivar ela para ela continuar fazendo cada vez mais, que a Dani tem muito para compartilhar com todos nós, que somos gestalt terapeutas. Né? A Dani é lá da região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. Ela é professora da Veiga, não é isso? De Almeida? Sim, isso. E eu conheci a Dani assim, mais intimamente, digamos assim, porque a gente organizou um congresso, na verdade um congresso e meio, que depois eu tive que sair do segundo, mas a gente organizou um congresso junto, que foi o primeiro congresso do estado do Rio de Janeiro, que foi lá na região dos Lagos. Cabo Frio. Então, em Cabo Frio. Cabo Frio. Que foi a Dani e a Carla, na verdade, que estão aqui, que proporcionaram a possibilidade do congresso acontecer lá. Então, quem não conhece a Dani, fique sabendo que, assim, região dos Lagos inteiro conhece muito bem a Dani. Então, se você pretende ou gostaria de conhecer a Gestalt Terapia da região dos Lagos, conhecendo a Dani, você vai conhecer a Gestalt Terapia da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Obrigada, Paula. Eu acho que assim, eu fico muito feliz, né, da Gestalt ter crescido tanto aqui na região. Acho que isso se deve a um movimento, né, que começou com Guilherme, Denise Paixão, Carla Alegria. E assim, a minha entrada na Veiga em 2012, com depois, né, a formação da pós-graduação que eu coordeno, isso tudo foi fazendo com que a gente construísse, né, essa base para o que a gente está vivendo hoje na Gestalt. Então, assim, há pouco tempo eu criei um movimento que se chama, né, um projeto Ampliando Fronteiras, já que somos tantos Gestalt terapeutas aqui na região, então hoje a gente traz, né, Gestalt terapeutas do Brasil para estar aqui junto com a gente, trocando, dando curso. Então, assim, eu fico muito feliz. É um movimento de todos, né? Coletivo, de quem ama a Gestalt. Sim. E é importante, né? Assim, a Gestalt, obviamente, como tudo, dentro de todos os setores, não é só da psicologia, obviamente, as áreas, as capitais, né? Obviamente, elas sempre vão ter um movimento maior, onde se entende que todo mundo que é fora da capital deve vir para a capital para aprender alguma coisa. E eu acho que com esse movimento que vocês estão fazendo na região dos Lagos, vocês estão possibilitando um crescimento fantástico da Gestalt terapia nessa região. E que tem tudo a ver também com essa região, a Gestalt terapia, né? Então, de algo mais leve, algo mais pessoal, né? Bem acolhedor, né? Exatamente. Bem acolhedor. Eu acho da nossa ideia da capital, né? O interior, de alguma maneira, ela é sempre mais acolhedora. Assim como a Gestalt terapia né? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre polaridade. Eu vou abrir para você falar um pouco. Depois também não esquece de mostrar o seu livro, porque o povo adora livros aqui, tá? Depois vai ter até um sorteio depois da nossa live a respeito de livro, que é um sorteio que eu ia fazer do livro Selfie. E quem sabe depois também eu faço o sorteio do seu livro para o pessoal poder ter, que eu acho muito legal esse sorteio. E, enfim, muita gente sempre querendo conhecer os livros novos. E é um livro, obviamente já tem um tempo de inauguração, mas eu acho que dentro dos livros acadêmicos é um livro novo. Ainda no mercado seu, com a Carla, enfim. E aí eu vou pedir para você começar um pouco e se tiver o livro por aí, depois você apresenta ele. Tá, querida. Assim, eu organizei, Paula, eu sei que vai ser um bate-papo, que bom, né? E eu organizei a fala, assim,
Primeiro eu queria falar um pouco sobre o conceito, né, e falar um pouco das relações desse conceito com outros conceitos da Gestalt. Depois eu queria falar um pouquinho sobre o experimento e falar um pouquinho de alguns exemplos de experimento que favorecem muito o trabalho com polaridades. E, por último, queria falar um pouco do trabalho de polaridades com casal e família, né? Que é uma área que eu venho trabalhando bastante. Pode ser assim? Tá ótimo. Eu falo que a Gestalt, né, é um lindo trabalho de patchwork. Eu gosto dessa metáfora do patchwork porque a gente sabe que a gente bebeu de várias fontes. E uma dessas fontes, né, é a base oriental da Gestalt terapia. Então, quando a gente fala, né, de polaridade, a gente precisa citar o encontro, né, do Pius com o Friedlander, né, que trouxe o conceito de indiferença criativa. No livro Escarafunchando Fritz, ele fala, o Pius fala que o Friedlander foi uma das poucas pessoas, um dos poucos homens do mundo em que ele se sentiu realmente humilde e que ele deixou a arrogância dele de lado, né? Então, daí a gente vê a tamanha importância desse filósofo polonês para as nossas bases. Bom, e o que ele falava, né? Qualquer coisa, tudo na vida se diferencia em opostos. E esses opostos estão sempre interligados, né? Então, a gente está falando... Quando a gente começa a falar do conceito de indiferença criativa, que tudo está entrelaçado dentro da Gestalt terapia, a gente já acaba caindo, né, no conceito de polaridade. Então, o Pius falava, se a gente é capturado, de alguma forma, por uma dessas forças opostas, a gente cai numa cilada, né? A gente fica em desequilíbrio. Porque, na verdade, essas forças opostas, elas nos falam, né, de uma matriz onde tudo se inicia e onde tudo vai se diferenciando. E aí, quando a gente fala dessa matriz, a gente está falando do ponto zero, né, que é a grande perspectiva do Pius, no sentido da gente poder... ficar nesse ponto zero, porque aí sim a gente vai estar conseguindo enxergar que esses polos opostos conversam entre si, né, que eles estão falando de uma coisa que que tem uma união, que está interligada, e aí sim a gente então vai ter o nosso equilíbrio, né? Então, quando a gente fala de polaridade, a gente precisa falar de forças opostas que estão nesse nosso campo vivencial, mas que, apesar delas nos parecer, né, apesar de parecer que elas brigam entre si, porque na hora que a gente vive um conflito, a sensação que a gente tem é isso, né? Sim. Que elas brigam entre si. A gente precisa entender essa ligação, né? Esse ponto de encontro, porque aí está a possibilidade da gente restaurar essa harmonia entre esses polos que são opostos, né? Então, esses polos opostos falam de múltiplas diferenciações que ocorrem de uma mesma matriz. Então, o Zinker, né, fala muito assim, eu gosto muito do processo criativo, né, que é um dos livros do Zinker, e ele fala que essas polaridades, né, são partes de nós que estão em desarmonia. Algumas mais desenvolvidas e outras menos, né? Então, sim, ele fala dessas partes como polaridades que são egocintônicas e egodistônicas, né? As egocintônicas são aquelas polaridades que são mais aceitáveis ao nosso self.
E as egodistônicas são aquelas que a gente briga, que a gente recusa, que a gente tem dificuldade de aceitar como nossa. E aí, se a gente pensa um pouco nisso, Paula, é fácil a gente compreender por que a gente acaba brigando tanto e projetando tanto no outro, vendo no outro aquilo que a gente não gosta na gente, ou que tem pouco desenvolvido, né? De alguma forma aquilo é grande demais e eu não aguento essa parte minha, né? Isso me causa uma irritabilidade, eu não consigo lidar com isso, ou isso é pequeno demais. Uhum. E aí eu acabo, né, de alguma forma, jogando isso para o outro. E eu acho assim que falar de polaridade, né, na contemporaneidade, a gente lembrar um pouco, Paula, que a gente vive num mundo muito cindido, sabe? Muito fragmentado. A gente não vive uma harmonia desses polos, né? Que são opostos. Se a gente pensa um pouco nos conflitos de gênero, né? De masculino e feminino, como a gente vem há séculos brigando, né? Com esses princípios. Sim. E aí, assim, dentro da Gestalt, a gente tem o Boff, Leonardo Boff, que é maravilhoso também, que fala disso, né? Esses princípios, eles estão presentes dentro de nós. Eles se complementam, né? No feminino tem o masculino, no masculino tem o feminino. É bem a coisa que o Peirce viu, né? Na filosofia do taoísmo, do Yin e Yang, né? Sim. Que fala dessa possibilidade, né, de continuação. Mas a gente entende que a nossa sociedade é uma sociedade que não nos favorece isso. Né? Desde pequeno, nós precisamos nos identificar com o que é do homem, com o que é da mulher. De uns anos para cá, a gente vem caminhando numa direção de um encontro, de uma harmonia entre esses princípios. Que bom, né? Acho que a gente tem esperança no fim do túnel, né? Essa possibilidade de integração. Mas é muito comum que o que seja aceito num lado não é do outro, né? Tem uma coisa que é muito comum na gente. Muitas vezes por uma dessas polarizações, né? Que aí que está a maior dificuldade social, digamos assim, onde eu fico encantada de alguma maneira na minha polaridade e não consigo perceber que existe um meio do caminho, né? Entre uma polaridade e outra, esse ponto zero que você está descrevendo. Só que eu fico apaixonada e grudada de um lado só, né? E até um pouco do que a Mônica falou da outra vez, assim, acreditando que eu sou isso e não que eu estou isso, né? E a coisa da Gestalt terapia do eu estou e eu não sou, a importância dessa flexibilização de não, hoje você pode estar mais para cá, amanhã mais para lá, mas você é tudo isso, né? Você não precisa estar só de um lado. O quanto isso é gostoso e bom e necessário a gente ouvir, né, Paula? Sim. Eu assisti a live da Mônica depois, eu estava atendendo no dia que ela esteve com você, eu gostei muito, ela é maravilhosa, né? E é isso, a gente, enquanto psicólogo, desde a faculdade, a gente vai escutando muito assim, poxa, o meu filho tem uma personalidade assim, assim, assado, mas de repente ele muda e fica desse jeito, né? Como se ele não fosse a mesma pessoa, né? Então, assim, o quanto isso, acreditar nisso, nos adoece, porque a gente não consegue lidar com esse outro polo, com esse outro lado que faz parte de mim,
Então, assim, é como numa dança, né? Eu posso estar num lado e posso estar no outro. As condições, o nosso campo vivencial, ele vai favorecendo, ele vai exigindo isso da gente, né, Paulo? Assim, que a gente, ora, possa estar mais forte, né? Que a gente possa estar enfrentando os desafios da vida e que em outros momentos a gente possa pedir colo, que a gente possa se sentir, né, assim, mais fragilizado e receber, né, sem precisar brigar com essas duas polaridades, né? Eu acho que aí está a grande questão, né? Assim, o grande desafio e aonde a gente quer chegar nessa harmonia, né? Então, voltando um pouquinho, né? Eu acho que, assim, a Gestalt terapia, ela nos favorece muito a trabalhar com esse ponto intermediário, que é o ponto zero, que está unindo esses dois polos, né? E aí a gente precisa entender que esse ponto zero, né, ele nos remete um pouco ao campo vivencial da pessoa. O Hugo, né, cita uma coisa interessante, o livro do Hugo é bem didático. O livro do Hugo é muito didático, né? Na verdade, o Hugo é uma graça. Assim, eu acho ele bem didático para trabalhar alguns conceitos. E ele fala, né, que visitar esse ponto zero, de alguma forma assim, é a minha leitura, né? Visitar esse ponto zero é como se a gente estivesse visitando o fundo, né? O fundo. Por quê? Porque o conflito nos traz figuras, sim, né? Eu traio, né? Eu traio o meu marido e me separo ou eu permaneço casada, né? Eu dou limites para o meu filho e mantenho ele mais seguro em casa, ou eu afrouxo um pouco as fronteiras e permito que ele vá para o mundo. Então, quando a gente vai para o ponto... uma coisa. Eu não sei se está todo mundo te vendo craquelada, mas eu estou te vendo muito craquelada e o seu áudio de vez em quando pode. Tem como você mudar o tipo de internet? Eu não sei se você está no Wi-Fi ou se você está no 4G. Eu estou com Wi-Fi, mas eu tenho a possibilidade de trocar aqui, sim. Isso, sem sair. É só você baixar e mudar a sua internet, que aí a gente testa o 4G. Só para ficar... Ver se você consegue. Se não conseguir, tudo bem, a gente está te escutando. Mas é só para ter um pouquinho mais de qualidade. Ela está entrando, está conectando entre uma internet e outra. Eu não sei se para vocês ela estava muito craquelada, mas para mim ela estava bem craquelada e aí às vezes fica difícil de entender porque fica um pouco mecânico a fala. Eu coloquei no geração. Vamos lá, voltou para você? Não, estou te escutando. Vamos lá, ainda continua um pouquinho craquelado, mas está melhorando. Tá. Então, Paula, aí eu estava falando de ficar nesse lugar, né? De estar nesse ponto zero. E aí ele faz uma relação disso com o fundo, e aí eu fico pensando, né, que a partir do momento... Porque as polaridades nos falam, né, de figuras, né? Figuras que nos tiram o chão, figuras que nos atormentam, figuras que nos inquietam, né? Figuras que podem ser extremamente instigantes e prazerosas, mas quando a gente vai para o ponto zero, a gente tem uma perspectiva desse campo muito maior. É como se a ida para o ponto zero nos faz conectar com o novo que estava ali, né? Com o novo que estava ali, mas que a gente não conseguia enxergar,
porque é isso, né? Tava de fundo. Então, isso é muito interessante, né? Isso traz muita riqueza, porque quando você... E aí eu acho, né, assim, que o experimento em Gestalt terapia, eu falo assim que isso nos diferencia, né? Isso nos torna, né, muito mais capazes de fenomenologicamente buscar esse sentido para o outro, né? Buscar esse sentido para o outro, porque assim, esse trabalho com polaridades, a meu ver, ele precisa estar muito fundamentado dentro das nossas bases fenomenológicas, né? E dentro da nossa relação dialógica. Sim. Tem uma coisa que eu coloquei aqui para não esquecer, uma citação, né? Que eu já vou falar, assim, dentro das nossas bases, dentro dessa atitude fenomenológica, porque a gente sabe que aí a gente vai em busca do sentido que isso tem para o outro, né? E dentro de uma postura dialógica, porque a gente entende que na qualidade dessa presença, né, com a empatia, com essa aceitação, que eu vou permitir que esse outro se revele de fato, né? Que ele possa se mostrar. E aí, eu tenho muito carinho, né, assim, pelo que a Jean Clark Juliano nos deixou. Ela era maravilhosa, né? Assim, eu tive uma oportunidade de fazer um workshop com ela em Florianópolis, e ela era de uma sensibilidade extrema, né? E ela tem uma citação, Paula, que eu quero ler aqui pra gente, que é assim: a escuta interessada do terapeuta é curativa por si só, uma vez que consegue, por espelhamento, fazer emergir o interesse da pessoa, abrindo espaço para que surjam características que estavam escondidas ou negadas. Sim. E isso é maravilhoso, porque a gente sabe, né, que nesse acolhimento dessa relação dialógica, a pessoa pode se desnudar, né? Ela pode se revelar e ela pode mostrar esses conflitos, né, que brigam, né, essas partes, inclusive, né, do que o Zinker fala das polaridades egos distônicas, né? Ela tem a possibilidade de se mostrar e de aí entrar num processo de poder aceitar isso, né, na nossa relação e depois na relação com o mundo. Sim. Né, Paula? E o quanto esse olhar fenomenológico do terapeuta, né, para algo que está se apresentando, pode provocar essa ampliação de percepção desse cliente para essas polaridades por coisas simples, né? Que a gente muito brinca dentro da terapia, que é a coisa do você tá bem? Aí o cliente fala assim, tô ótimo. Né? Assim, nos pequenos detalhes onde essas polaridades vão aparecendo, vão se mostrando, na coisa do deveria, na coisa... Né, assim, em pequenos detalhes. Da entonação da voz, né, da postura corporal, que a gente vai aprendendo a olhar para isso com a grandeza, né, e com a importância que isso tem. E não deixar passar, né? Então, até da coisa da postura de um gestalt terapeuta, né? A coisa eu sento de frente para você. E aí eu posso perceber e me entregar nessa relação dialógica, de fato, onde eu te vejo por inteiro, né? Eu me interesso, como você acabou de ler a citação, eu me interesso por você por inteiro. Eu me interesso por algo, né? Eu me deixo ser provocada por algo que você diz. E não, eu vou aqui prestando atenção em algo que você diz e talvez eu faça uma intervenção ou outra, ou faça uma intervenção relacionada a tempo, ou faça uma... Enfim, é completamente diferente
esses pequenos detalhes que você está colocando da Gestalt terapia e que faz ser a Gestalt terapia. Né? Essa presença e é lindo, né? é o que muda. É o que faz a gente escutar de tantos clientes, mas você é uma terapeuta diferente. Gostei disso, mas é diferente do que eu já tinha experimentado, mas eu gostei mais disso. Isso. Né? Eles não sabem descrever o que é o isso, né? Da relação dialógica, do estar presente. Mas é claro a diferença, né? Alguém colocou aqui, a Thelma colocou uma atenção amorosa. Sim, é uma atenção, é uma presença, né? E faz muita diferença no nosso atendimento. E o cliente sente isso como verdadeiro, né? Porque isso é espontâneo. A gente pode ler 1000 vezes o Hassner, né? Mas isso se dá no trabalho, né? Da gente investir no investimento pessoal, que eu acho que tem a ver com a nossa com o investimento na nossa própria terapia, na nossa formação, na nossa supervisão, né? No nosso ser. Então, eu acho que esse investimento, né, ele fica tão claro para o cliente que eu falo, a Beatriz Cardella fala do amor na relação terapêutica, e ela fala dessa intimidade, né, Paula, que a gente tem com o nosso cliente. E eu brinco com os meus alunos nas aulas que, assim, a gente estabelece uma relação com o nosso terapeuta e conta coisas para esse terapeuta que às vezes a gente não conta para ninguém, né? É uma intimidade, assim, linda, fantástica. E isso faz com que a gente comece a entrar num processo de mais harmonia dessas partes conflitantes que a gente leva, né? Por que eu gosto tanto desse tema, Paula? Os nossos clientes chegam com conflitos e chegam quase que paralisados nesses conflitos, né? Eu preciso decidir entre isso e aquilo, né? Eu sou forte, mas eu estou cansado de ser forte na minha vida. Eu não consigo ser frágil, mas eu precisava deixar isso vir, né? Ou então, assim, eu sou muito tímido, eu sou muito fechado e eu precisava me sentir mais seguro. Então, a gente está falando de partes que parece que estão cindidas, mas que falam de uma mesma coisa, elas têm a mesma matriz, né? E aí, o nosso trabalho é esse, né? De ajudar esse cliente a perceber essa ligação que existe entre uma coisa e outra, né? Não sei como é que a gente está de tempo, porque eu queria falar do papel do experimento. Só meia hora ainda. Tem mais meia hora adiante. E eu acho que é interessante isso que você está falando, Dani, só para completar, que eu acho que, para ficar bem claro isso, quando a gente está falando da polaridade, né, quando você fala sobre a queixa do cliente quando ele chega, eu preciso escolher entre isso ou aquilo, eu preciso... E o olhar do Gestalt terapeuta e essa possibilidade, quase uma permissão dada, né, ao cliente, onde, na verdade, a gente fala, mas não precisa excluir nada. Você precisa perceber a força de ambas as coisas e as escolhas que são feitas de maneira, obviamente, de presença no aqui e agora, mas que ela não é excluída. Sim. Né? E que é um pouco diferente, talvez, de algo que o cliente vem com muita força, ou de aprendizado, ou do social, ou do que seja, onde eu preciso sempre escolher, eu preciso escolher um lado. Né? Eu preciso estar de um lado, eu preciso ser alguma coisa. Mas espera aí, não. Você pode sambar, né? Você pode dançar com isso. E não ser e se amarrar em uma dessas polaridades. Não. Elas são complementares sempre. Isso. Eu digo que a Gestalt ela vai um pouco na contramão do mundo, né, Paula? Por quê? Porque a gente não tem essa intenção de, logo de cara, né, de resolver um conflito.
né? Então, a gente não trabalha o conflito pela eliminação, né? A gente não exclui o conflito, a gente vai explorar o conflito. Isso. E é disso que você está falando, né? Essa capacidade desse cliente poder olhar para tudo que está nesse campo vai ajudá-lo a integrar essas partes. Então, a gente vai um pouco na contramão do mundo, sim, no sentido de não ter uma resposta rápida, né? De não trazer, de não pretender trazer uma angústia, uma eliminação de uma angústia imediata. Isso. Mas a gente entende que, então, Daniela, o cliente vai ficar para sempre com aquele conflito? Não. Ele vai, depois de explorar esses lados, né? Ele vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante, muito mais potente, entendendo que ele pode passear de um lado para o outro, né? E que ele pode estar no meio, que ele pode integrar essas partes. Então, assim, a nossa abordagem é apaixonante, né, Paulo? Assim, eu não consigo falar de Gestalt sem falar dessa, sabe, é visceral, né? Exatamente. Sem falar com muito amor, porque é muito amor mesmo. Né? E aquilo que a gente sempre fala, né? Não é uma abordagem que você estuda, é uma nova forma de se viver a vida. Porque você não é gestalt terapeuta quando você entra dentro do consultório, você se torna gestalt terapeuta na vida. Você é desta forma. Você tende a olhar as polaridades numa fala, as polaridades de um jeito. Você tende a viver a gestalt terapia o tempo todo, né? Nas suas relações. E aí eu volto a dizer, não é que você se torne terapeuta de todas as relações que você vive. Não. Não se trata de você no papel de terapeuta. Se trata você, quanto gestalt terapeuta, como esse ser gestáltico na vida. Obviamente, ainda né, se perdendo muitas vezes nas polaridades, ainda se colocando amarrada nas polaridades, porque você é um ser humano normal. Mas ainda assim, com um olhar para isso de uma forma, eu diria até amorosa conosco. Né? Onde eu não me puno por se eu me perder de algum momento em alguma polaridade. Eu simplesmente aceito e falo para quê? O que está acontecendo aqui? Né? O que acontece aqui que me amarra e me traz de volta para isso? E aí eu acho que entra nas histórias dos experimentos que você... Então, né? É muito comum a gente receber essa angústia relacionada a conflitos, né? E aí eu quero ir caminhando para uma parte mais prática da minha fala, que lembrando, né, de casos, de demandas que surgem. Então vamos pensar na demanda, né, de uma pessoa que surge pensando em se separar, né? Então, assim, eu continuo casado ou eu me separo? O nosso convite é ajudá-lo a explorar tudo isso, né? Então, assim, que função tem esse casamento na sua vida? Né? O que ele representa? Como é que você se vê nesse casamento, fora desse casamento? Como é que é estar separado para você? O que você imagina que aconteça? Porque às vezes a pessoa vem com uma fantasia catastrófica, né, de que ela vai se separar e de que ela vai ficar sozinha no mundo, vai ser rejeitada por filhos, pela sociedade, vai ficar sem dinheiro, né, vai ficar uma merda, né? Não sei se pode falar palavrão aqui. Pode, eu autorizo. Mas tudo bem. E aí, né, quando a gente convida essa pessoa a explorar esse fundo, ela começa a descobrir um campo de possibilidades que ela não conseguia se ela estava, né, só de um lado. Então, eu acho que o experimento ele é fundamental. A gente sabe que uma das propostas, né, uma das finalidades do experimento é que a gente consiga reintegrar partes nossas que estão dissociadas, né, e que a gente possa de alguma forma, antecipando, porque eu acho isso muito interessante na Gestalt terapia, vivenciando, né, aquela questão temporal, né, da Gestalt, né, assim,
pensando um pouco esse futuro no aqui e agora. E aí, quando esse cliente tem a chance de reintegrar essas partes dissociadas de si mesmo, ele consegue se ver com mais potência. Então, queria chamar a atenção de alguns experimentos, né? Eu acho que o sonho é fabuloso, sabe? Eu acho que quando o cliente traz sonhos, a gente precisa explorar, porque existem várias formas, né, da gente trabalhar o sonho. A gente tem na Gestalt Terapia um livro só sobre os sonhos, do Alberto Pereira Lima. Mas, assim, uma das formas da gente trabalhar sonho é convidar a pessoa a ser aquela parte do sonho, a conversar, né? No aqui e agora, estabelecer uma conversa, um diálogo entre uma parte e outra. Então, essa possibilidade de conversar com essas partes, com esses polos opostos, também pode acontecer sem o cliente estar trazendo um sonho. Eu tenho exemplos de alguns clientes, assim, que eu até tenho um carinho muito grande, que vivenciam naquela etapa do ciclo da vida, né? Pensando em Beth Carson e Mônica McGoldrick, né? Que eu sei que você também é bem conhecedora dessa área de casal e família. Nessa fase de transição de uma etapa para outra, como as pessoas, às vezes, se veem sem estrutura de poder passar para o outro lado. Né, Paulo? Sim. E aí eu lembro, né, de um cliente adulto que a namorada engravidou sem planejamento algum, e ele adorava a individualidade dele, adorava, né, a liberdade dele, e ele não conseguia se ver pai. Então, como foi bacana um trabalho que a gente fez, né, dele poder conversar com o lado que ele nomeou de adolescente, que ainda estava muito presente nele, apesar dele ser um homem adulto, né? Mas o adolescente, o aventureiro, o farrista, o individualista, né? Com o pai, né? E aquilo parecia tão fragmentado, tão cindido, né? E foi muito interessante, porque quando eu convidei, então a gente fez aquele trabalho de troca de lugares, ora senta num lugar, ora senta no outro, e numa proposta dele também ocupar o lugar do meio, né? Dele poder também olhar para esses dois homens. Sim. O pai, que chamava por ele, e esse adolescente que estava morando, né? Morando dentro dele com muita força. E aí, quando ele sentou, né, nesse lugar, ele começou a perceber que ele já tinha nele muitas partes desse pai, de uma outra forma. Ele era extremamente responsável no trabalho, ele tinha uma comunicação maravilhosa, ele conseguia ser assertivo com as pessoas, ele conseguia dar limite, né? Mas no tempo dele de lazer, ele era extremamente aventureiro, né? Extremamente gaiato. E aí ele foi se dando conta, tão lindo isso, que o filho não ia roubar o lado aventureiro e gaiato dele. O filho seria um companheiro para ele viver esse lado companheiro e gaiato, né? Então, assim, ele pôde integrar esses dois lados. E aí eu acho que a gente tem esse diálogo com o polo oposto, a gente tem a capacidade, né, a possibilidade de trabalhar desenhos com os clientes, trabalho com imagens, com colagens também. Às vezes a gente tem um cliente que tem uma dificuldade de se expressar, aquele cliente meio monossilábico, né, que causa tanta angústia nos terapeutas, principalmente nos terapeutas iniciantes, né? E eu gosto muito de esse trabalho com colagens, de você ter figuras, né, já dentro de uma pastinha,
E aí você está trabalhando um tema e aí você coloca para o cliente escolher, né? Em todas aquelas imagens, o que vem, né? De que forma esse conflito se dá ali através dessa imagem. E aí a gente pode ir passeando por essas imagens e buscando, né, essa possibilidade de integração, né, e convidando essa pessoa a chegar a esse ponto zero. Sim. Dani, eu queria voltar um pouco no que você falou anteriormente, que eu acho que isso é bem importante a gente entender, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, de uma grande crise, que é assim, toda vez que a vida, né, nos coloca numa situação de mudança, seja ela qual for, né, nós sempre vamos ter essa briga polar, digamos assim, onde nós ficamos com muita dificuldade de seguir em frente, mas ao mesmo tempo com uma impossibilidade de voltar atrás, né? Porque a situação não nos permite. Então, se a gente fosse olhar, por exemplo, para a pandemia, mas não a pandemia do vírus, etc. Mas tudo que acontece com a gente, né? Então, primeiro temos que ficar quarentenados, isolados dentro de casa. Alguém rompe isso. Aí começa. Por que você isso? Por que fulaninho? Porque as pessoas não respeitam o médico, não respeitam não sei o que lá, não respeitam não sei o que lá. Aquela crise em todas as relações, né? E aqui as pessoas vão falando, vão se posicionando, vão levantando suas bandeiras, etc. Bem, agora a gente vai passar de novo por uma situação que todas essas polaridades vão berrar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde a gente começa a flexibilizar esse isolamento. E aí aquelas brigas comuns vão acontecer, onde eu só vejo, né, assim, aquilo que me incomoda e não vejo, talvez, a minha parte que também possa incomodar o outro. E o que é mais interessante é que, conforme essas coisas vão aparecendo no consultório, né, que você foi falando do fundo, você foi falando das polaridades, como é interessante a gente trabalhar com o cliente o que é essa polaridade, o que o outro, quando anda na rua sem máscara, o que ele me provoca? Porque se ele anda com máscara ou sem máscara, teoricamente, gente, não estou dizendo, não entraremos em regras, mas teoricamente o problema é dele. Eu tenho que estar com a minha máscara, ponto. Porque isso eu considero importante para mim. Mas quando eu olho para ele sem máscara, me sobe uma raiva, me sobe uma fúria, uma vontade de ir lá, bater nele, mandar ele para casa, ser a policial do dia. Mas isso está falando dele ou isso fala de mim? O que é meu, que está lá no fundo, que é minha polaridade, não está saindo, mas aparece na imagem do outro sem a máscara. E aí, do quanto é importante isso que você está dizendo sobre o experimento, então, dentro do consultório, eu posso provocar que o cliente seja o sem máscara, né? E fale pelo sem máscara, que na verdade eu vou estar falando por mim. E ao mesmo tempo, o mascarado vai poder também dizer algumas coisas sobre o medo, sobre o quanto o outro lado lá, que é livre e cria as próprias regras, me mostra o quanto eu sou bitolada ou me coloco dentro de convenções e vou me forçando a caber dentro de uma regra e o outro simplesmente se autoriza a não viver essa regra. Mas que eu também tenho esse lado e que eu vou deixando de lado. Porque eu fico muito presa numa polaridade que é de seguir regra. E o quanto me incomoda, né? Porque eu estou aqui tentando entrar numa saia justa que não me cabe e o outro está simplesmente dizendo, lamento, eu não vou usar a saia porque a saia não me cabe. Então, o quanto é interessante a gente se autorizar a olhar para isso, porque você colocou, né, você citou a Mônica, o quanto, né, dentro do livro dela, que fala sobre o ciclo de vida, o quanto cada
pequena mudança da nossa vida, essa polaridade grita na gente. Isso vira uma grande figurona na nossa vida. Mas o quanto a gente muitas vezes não é capaz de olhar com clareza quais são essas polaridades, né? O meu medo. Então eu reclamo do outro que está de máscara, mas eu não olho para o meu medo. Eu não olho para as minhas escolhas. Perfeito. Então, o quanto o trabalho dos experimentos provoca isso dentro do consultório, que é interessantíssimo, né? Porque aí eu paro de apontar o dedo para o mundo e passo a olhar para mim e as minhas escolhas. Eu acho que o momento que a gente está vivendo de pandemia, Paula, ele nos convoca, né, a estar olhando e dialogando com alguns conceitos da Gestalt, né, como a nossa responsabilidade, a nossa liberdade, né, e um pouco dessa coisa de se colocar no lugar do outro, né? A gente precisa estar o tempo todo transitando um pouco. Quando a tua fala chegou a mim, né, me fez pensar nessas questões. A gente tem que estar o tempo todo transitando por isso, né? Assim, eu sou livre, mas essa liberdade implica numa responsabilidade para mim e para o mundo, né? Para comigo e para o mundo, né? E, ao mesmo tempo, assim, a necessidade de eu estar me colocando no lugar do outro. Claro. Como isso é importante, porque o outro também é livre, né? E o outro também deveria estar agindo com responsabilidade dentro das suas escolhas, né? Mas o outro é livre. Então, poder olhar para isso tudo, né, com essa amplitude, eu acho que é fundamental nesse momento, porque a gente sabe que a pandemia traz à tona inúmeros conflitos. As pessoas ou estão angustiadas porque estão distantes, porque estão sem contato, ou estão angustiadas porque estão com muito contato com quem está perto. Exatamente. Né? Estão o tempo todo juntas e isso faz com que venham à tona questões que estavam ali, que a gente sabe que eram fundo, que se tornaram figura, né? Então, essa capacidade também da gente poder olhar para a gente de verdade, né? De verdade, olhar sem máscara, né? Isso é fundamental, fundamental, principalmente para a gente que é psicólogo, para a gente que é gestalt terapeuta. Sim. É um exercício diário, né? É um exercício diário que não é fácil. Não é fácil. A gente parece que é fácil demais, mas não é. A gente sabe o quanto não é fácil, né? Nada fácil. É a parte mais difícil, né? Se olhar de verdade, se olhar com seus defeitos e com as suas qualidades e com aquilo que você ainda não trabalhou, mesmo apesar de anos profissional ou anos fazendo terapia, e você ainda assim se pega naqueles pequenos detalhes, porque toda situação de crise, toda situação de mudança, toda situação, ela vai provocar esse fundo virar uma grande figurona, né? Tudo aquilo que estava ali escondidinho, que eu não precisava lidar com aquilo. Então, né, o nascimento de um primeiro filho, gente, é trazer à tona todas as questões que a gente nunca nem olhou muitas vezes, né? Como você estava citando do seu cliente. Eu acabo de passar, né? Agora eu já estou com o segundo, porque vieram muito perto um do outro. Rapidinho, Não foi nem o tempo de um congresso. E nos congressos, né? E perto dos congressos. Exatamente. Então, são coisas que eu tenho que me dar conta e ir me visitando sobre essas várias facetas, né? Eu, Paula, tenho que me olhar de várias formas, né? Ver várias personagens que eu sou também e ter que lidar com tudo isso, né? Então, o quanto a gente vai tendo reações muito polares. Toda vez que a gente está numa situação assim, a gente fica muito rígido, muitas vezes numa polarização, e tenta excluir a outra. E como você estava o tempo todo dizendo assim, não,
Não, isso não é o importante, né? Vamos tentar chegar aqui para o ponto zero, para o meio do caminho, no encontro, numa possibilidade, tentando não excluir nada, né? Porque tudo é você, tudo é seu. E com tudo você ganha. Com a exclusão, não. Verdade. Né? E aí, assim, queria lembrar um pouco, né, para a gente poder falar um pouquinho da questão familiar, que eu acho que é tão importante também, um experimento que eu acabei não citando, mas que eu costumo também utilizar bastante, é o que a gente chama de viagem à fantasia, né? De poder ajudar esse cliente a entrar num terreno pouco conhecido, pouco explorado, né? Dando elementos, ajudando ele a se enriquecer com elementos que estão ali, né? Que são fundo, mas que às vezes ele não consegue perceber de fato. Né? E o quanto eu vejo que através desse trabalho ele sai dessa experiência diferente também. Né? Sim. E aí, assim, acho que a gente pode pensar um pouquinho. Só para ver, posso tem falar 4 um pouquinho? minutinhos, mas vamos lá. Tem 4 minutos. Mas dá tempo. Tá. Então, é só assim, para complementar, como eu venho trabalhando muito com casal e família de uns anos para cá, o campo familiar é um terreno muito fértil para as polaridades, né, Paula? E o quanto eu tenho visto que o nosso trabalho com o casal, com a família, favorece que essas pessoas se deem conta dessas partes, né, mais fragilizadas, menos desenvolvidas em si e no outro, e que com as nossas intervenções, com o nosso trabalho, assim, elas acabam tendo a chance de desenvolver aquilo que ela entende que é do outro, ou aquilo que ela aponta para o outro como algo nocivo, como algo ruim, né? Então, assim, pensando em famílias como adolescentes, onde essa dificuldade da flexibilização das fronteiras às vezes é muito grande, ou o contrário, ou quando essas fronteiras estão permeáveis demais, gerando até a possibilidade de comportamentos de risco nesse adolescente, que elas precisam estar, né, se fechando um pouco mais. E aí, às vezes, a gente, né, tem um pai extremamente autoritário, extremamente fechado, né? E um adolescente extremamente, às vezes, submisso e frágil, uma esposa extremamente submissa e frágil. Então, o quanto o nosso trabalho pode fazer circular essa energia desses polos, né, opostos que estão presentes no campo e que, à medida que a gente vai favorecendo, eles são convidados a visitar esse olhar do outro. Né, Paula? Eu sei que, assim, teria mais coisa para a gente falar, mas a gente está com o tempinho estourando, né, querida? A Débora escreveu aqui que ela está cada vez mais apaixonada pela Gestalt terapia. Fico muito feliz que vocês fiquem cada vez mais apaixonados pela Gestalt terapia, porque eu sou muito apaixonada e tenho certeza que muitos são apaixonados. A Dani também é outra apaixonadíssima pela Gestalt terapia. Então, enfim, a live vai ficar gravada, gente. A gente, obviamente, em alguns momentos vai voltar a falar sobre esse assunto. Queria te agradecer muitíssimo, Dani, por você ter aceito o meu convite, estar aqui nesse momento para a gente aproveitar para expandir cada vez mais a Gestalt terapia e levar a Gestalt terapia para cada vez mais pessoas que se interessem por essa abordagem que a gente ama tanto. Obrigado. Foi um prazer mesmo. Confesso que fiquei um pouco tensa, um pouco nervosa, né? Diferente das palestras e dos cursos, porque eu falo que nos cursos e nas palestras, o olhar do outro, o olhar do aluno, da plateia, ele é o hétero-suporte para a gente, né? Ele dá base para a gente poder se sentir à vontade de estar falando. Mas, assim, o teu olhar foi confirmador. E esses coraçõezinhos que vêm, né, assim, esses sinaizinhos que a gente nem sempre consegue olhar, mas
isso também é muito gostoso. De alguma forma, é o nosso hétero suporte. Vai nos confirmando também, Sim. né, Paula? Eles são. Vem de outra forma, mas vem. Eles são ótimos. Todo mundo que assiste, né, assim, traz um pouquinho e é bem legal. Bem, gente, só para avisar, agora daqui a pouquinho vai ter um sorteio de livro. Se vocês correrem lá, ainda dá tempo de comentar para concorrer para ganhar o livro. Dani, muito, muito obrigada. Obrigada pela presença